Olá pessoal, eu me chamo Antônio Augusto Foleto, mas acabo usando só Guto mesmo. Eu tenho 29 anos, sou formado em Sistemas para Internet e mestre em Ciência da Computação pela UFSM. Atualmente eu sou Senior Front-End Engineer na LoadSmart. A LoadSmart, para quem não conhece, ela é uma startup americana que atua no segmento logístico. A ideia da empresa é usar tecnologia para auxiliar companhias e transportadoras a moverem mais com menos. Sendo um engenheiro front-end, falando superficialmente, as minhas responsabilidades são capturar requisitos de interface junto com o time de produto e design, e depois a gente codifica essa camada da interface em browsers ou dispositivos móveis, né? Como eu comecei na área? Eu tive o privilégio de ter um computador em casa desde pequeno. Não sei qual foi a ideia do meu pai de em 90 e tantos, 93, 94, comprar um computador, mas eu tive esse privilégio. E sempre que eu voltava do colégio, sempre que eu tinha um tempo livre, eu acabava fuçando no computador e tentando aprender alguma coisa nova, assim, tentando até, algumas vezes tentei até fazer joguinhos simplórios assim no computador. Então esse foi o primeiro contato assim. Minha mãe é fotógrafa, então no início dos anos 2000 eu aprendi a usar Photoshop meio que para ajudar ela a fazer tratamento de fotos, mas aí acabei fazendo mais montagens do que ajudando ela e acabei aprendendo muito sobre Photoshop. E foi essa curiosidade sobre Photoshop que acabou me levando um pouco para aprender mais sobre design, sobre interfaces, porque na época nos fóruns de Photoshop assim já se falava sobre isso. Em 2007, 2008, ainda no ensino médio, eu resolvi fazer um técnico em desenvolvimento web, e aí foi o meu primeiro contato oficial com programação, assim. Mas eu acho que boa parte do meu, do meu foco em desenvolvimento front-end foi por causa desse curso, porque a gente tinha a gente tinha alguns professores que eram formados em design, publicidade e propaganda, e eles acabavam levando o curso mais para esse lado da interface e do visual mesmo. Já em 2009 eu acabei entrando na faculdade para cursar sistemas para a internet. E em 2012 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres pelo programa Ciência em Fronteiras. E aí, ao invés de eu cursar Ciência da Computação ou algum curso relacionado, eu optei por cursar Interactive Media Design. E aí aprendi pra caramba nesse ano que eu fiquei lá e aprendi muita coisa sobre design centrado no usuário e design de mídias digitais, assim. Em 2014 eu tive a oportunidade de dar aula para o curso que eu me formei, e aí eu acabei lecionando as cadeiras de Web Design 1 e Web Design 2, então eu tive que estudar pra caramba para poder ensinar sobre isso também. Então dá pra ver que tipo design e programação meio que se confundem assim, na minha trajetória. Eu acabei mesclando e estudando bastante sobre as duas coisas. Em 2015 eu entrei no mestrado da UFSM e aí o meu trabalho foi em cima de interfaces naturais. Então a gente utilizou o Leapmotion, que é um dispositivo para detecção de movimentos das mãos, para usar ele como controlador de jogos, né, que iriam auxiliar no processo de reabilitação na fisioterapia. Depois que eu concluí o mestrado em 2017, eu resolvi ir para o mercado de trabalho. Trabalhei em agência aqui em Santa Maria e em 2018 eu entrei na CodeMiner 42, que é uma boutique de software que atende clientes de nome tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, pela CodeMiner eu tive a oportunidade de trabalhar
para Riot, para o iFood e para a GoDaddy também. E aí agora, esse ano, em 2020, eu acabei saindo da CodeMiner e entrei na LoadSmart. Falando um pouquinho sobre a relação entre essa área de front-end e o design, eu acho que é fácil relacionar, já olhando um pouco para minha trajetória, já dei várias dicas de que o trabalho do front-end é basicamente conversar com o designer e implementar a interface que o designer está propondo, né? Falando especificamente de dispositivos digitais como celulares ou computadores, né, laptops. Então, assim, resumindo, basicamente esse é o, a relação de um engenheiro front-end com um designer. Mas se a gente expandir isso um pouco mais e for para a ciência da computação, aí a gente consegue ir um pouco mais longe, que o cientista da computação, ele também é capaz de propor experiências, ele também é capaz de criar, ele também é capaz de inovar, porque o cientista da computação, ele basicamente tem o poder para criar qualquer coisa com tecnologia, o que envolve um computador, uma placa, software. Então, o cientista da computação ele consegue ajudar o designer nesse processo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Falando um pouquinho sobre os atributos que um engenheiro front-end precisa ter, basicamente eu acho que tem que gostar de lógica e de linguagens. Explico. Lógica é porque programação em si envolve muito raciocínio lógico, mas talvez as pessoas se perguntem por que linguagem, né? Porque a maioria do nosso tempo a gente está lendo outras linguagens de código, então a gente acaba flutuando entre diversas linguagens durante o período de trabalho. Então, precisa ter um relacionamento amigável com linguagens ou com aprender novas linguagens. E também acho que o desenvolvedor front-end ele precisa gostar de design ou de arte de alguma forma, assim, porque tu vai estar trabalhando nessa camada que faz a interface com o usuário, né? Essa camada mais visual, mais gráfica mesmo, né? E aí tem mais dois atributos que eu acho que são importantes, que é o pensamento analítico, porque tu tem que ser muito crítico com o trabalho que tu está fazendo e com as features que tu vai implementar, e comunicação, porque comunicação acaba sendo muito importante porque o front-end ele é o elo entre o design e a tecnologia. Então, quando tu tem um time multidisciplinar com designers e desenvolvedores e gerentes de produto, quem vai fazer essa ponte, né, entre a interface e o que foi proposto vai ser o engenheiro front-end. Então tem que ter uma comunicação bem eficaz. Profissões emergentes. Esse assunto é meio complicado porque eu não atuo diretamente como designer, mas eu acho que num curto prazo a gente pode dizer que ainda há necessidade, ainda há demanda para designers de interfaces digitais, né, UI designers, e também uma demanda bem grande por UX researchers, que basicamente a gente está vivendo um boom de aplicativos e de softwares e há uma demanda crescente por profissionais dessas áreas, né, para compor os times de produto. E aí, extrapolando um pouco mais, falando de médio e longo prazo, eu aposto bastante em demandas na área de interfaces naturais, né, tanto gestos quanto fala. A gente já vê
alguns produtos como alguns produtos de empresas como da Apple, como da Amazon, normalizando essa questão da interface por fala, né? Tu falar com a Alexa, tu falar com a Siri já é algo que está virando cotidiano. Então, eu acho que a um médio e longo prazo vai aumentar a demanda nesses tipos de interfaces. E também profissionais que entendam de interfaces híbridas. E aí vem muito aquela questão de realidade virtual e aumentada. Eu acho que tem bastante potencial para o futuro. Para quem não conhece, tem um designer do Google que eu gosto bastante dos vídeos dele, que é o Mike Alger, e ele fala um pouco sobre essas possibilidades de interfaces virtuais e híbridas. Se alguém quiser procurar, é interessante o canal dele. O papel do design nas interfaces e na inovação, eu acho que eu não tenho muito lugar de fala para falar sobre isso, mas do ponto de vista de alguém que é engenheiro, alguém que é programador, eu acredito que o design tem o papel de explorar possibilidades criativas e de propor interfaces através de projeto, né, através de design, né, tentar trazer isso para a realidade e solucionar algum problema que o usuário tem. Não consigo elaborar muito mais assim, em cima disso, mas em síntese eu acredito que seja isso. Como é o trabalho com profissionais de outras áreas, então basicamente no meu dia a dia eu interajo com outros programadores, com designers, com product managers, com data scientists, com operadores e com analistas e gerentes. Então tem uma gama de profissionais que a gente interage, mas que fazem parte do time mesmo, eu poderia dizer que são programadores, designers e product managers. E a interação, sim, o trabalho disciplinar, eu acho que ele deve ser a base, é fundamental que haja essa colaboração entre designers, engenheiros e gerentes de produto. Eu acho que não tem como tu criar algo sem essa interação. Como é o design de interfaces na visão de um profissional de tecnologia? Eu acho que é fundamental. Partindo principalmente do ponto que a maioria do mercado de tecnologia trabalha com produto, então não são poucas as empresas que trabalham com tecnologia simplesmente por tecnologia, para criar algo novo, né? Que não necessariamente vai ser aplicado em um produto. Então, partindo desse ponto de que a maioria das empresas trabalham com produto, design de interfaces é a base para a criação de qualquer produto digital. Então, eu acho que design é isso, é a base, né? Afinal, tipo, design é projeto. Então, para te criar um produto, precisa de um projeto, tu vai precisar de design. Não tem como retirar design desse contexto. Né? E falando um pouquinho sobre projetos que eu já participei, eu escolhi um especial para destacar aqui, que é um projeto que eu tenho um carinho enorme, que é a seção de ajuda do iFood. Eu fiquei basicamente 2 anos trabalhando como consultor para o iFood. E eu selecionei esse projeto porque foi um dos mais longos que eu participei, mas também foi o que eu consegui, acho que, impactar mais pessoas com ele. Então, tipo, milhões de pessoas foram impactadas por esse projeto e também por causa de como a gente trabalhava em cima desse produto. Então, ele foi era um design bem centrado no usuário e decisões a partir de números, né, a partir de métricas. Não eram decisões em cima de achismo, sempre pensando em solucionar problemas e olhando para dados para tomar as melhores decisões. Então, basicamente, eu e essa galera que está nessa foto aí, a gente construiu essa
sessão de ajuda do iFood do zero entre 2019, 2018 e 2020. Foi o período que eu participei. E acho que é isso. Das perguntas que foram elencadas lá, eu tentei responder todas. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato através do handler Guto Foleto. E é isso aí. Até mais.